Que a internet é um negócio do século XXI, provavelmente você já sabia. Afinal, você deve ter algum amigo, familiar ou conhecido que está ganhando rios de dinheiro trabalhando online. Se é que você não é essa pessoa. Aqui na Capital Global, nós temos os casos de diversos clientes que estão sendo bem-sucedidos na internet. E, de certa medida, nós mesmos somos um exemplo disso daí. A internet é um lugar que te permite ganhar escalabilidade. E mais do que isso, é um lugar que te permite economizar com custos operacionais e impostos também. Principalmente se você souber escolher qual país montar o seu negócio online. Se a internet é sem fronteiras, por que diabos você vai se limitar às fronteiras do Brasil? E quais são os melhores países para você montar um negócio online? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização, conforme eu falo no início de todos os vídeos. Então, você já sabe, os nossos meios de contato vão estar aqui na descrição. Porém, mais importante do que isso, e mesmo do que o conteúdo do vídeo de hoje, eu arrisco a dizer, é o recado que eu tenho para dar agora. Finalmente estão abertas as inscrições para a primeira turma do nosso curso inédito de como que você pode fazer para estruturar um negócio online, digital, para ganhar em moeda forte e economizar com tributação. É um curso no qual eu ensinei estratégias que permitem você ter uma empresa no exterior, uma LLC, uma empresa na Estônia, uma empresa no Uruguai, uma empresa no Paraguai. Quais são as contas que você pode utilizar, os prós e os contras, quais são as economias tributárias que eventualmente você vai conseguir em ter uma estratégia mais internacional, o que é indicado para cada tipo de negócio. Eu abordei tudo isso no curso, que eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver como que esse curso pode beneficiar você. Lá tem a descrição do conteúdo abordado. E aproveitar e já fazer a sua inscrição para não perder essas aulas que vão acontecer agora no início de julho. Então vai lá, garanta a sua vaga. Dito isso, vamos entender quais são os 3 melhores países para você montar a sua empresa offshore. Se você quer ter um negócio online, trabalhar com e-commerce, marketplace, dropshipping ou ainda prestando serviços de forma remota para clientes espalhados ao redor de todo o mundo. E sem mais firulas, eu já vou direto ao ponto. Quando você quer montar um negócio online, os 3 países que você precisa ter atenção, que devem estar no seu radar para você potencialmente escolher um desses 3, caso você queira montar a empresa, são, nessa ordem, Estados Unidos, Reino Unido e Estônia. E agora você já pode fechar o vídeo, porque eu cantei a resposta, correto? Brincadeira, não faça isso, porque mais importante do que entender quais são os países é entender por que esses países costumam fazer sentido. Porque se fosse, por exemplo, apenas a questão tributária, certamente você não escolheria o Reino Unido, você escolheria, sei lá, Andorra, Ilhas Maurício, Liechtenstein, algum país que o imposto seja 0. Mas nós precisamos levar em consideração diversos outros fatores também. Até porque, se você for ver, nenhum desses 3 países o imposto é 0. Eu vou falar quais são todos os fatores que você precisa ver antes de montar a sua empresa offshore para o seu negócio online. Mas antes vamos entender por que esses 3 países merecem uma atenção especial no seu radar. Começando pelo caso dos Estados Unidos. O fato é que se você montar uma LLC por lá, é uma estrutura barata e que, desde que seja montada dentro de determinadas condições específicas de temperatura e pressão, você consegue ter uma empresa com 0% de impostos federais. Aí você monta um estado como o Delaware, que também só tem $300 de imposto, e é uma empresa que praticamente não paga imposto em uma das maiores economias do planeta, ou melhor, a maior economia do planeta. Sobre as LLCs americanas, eu já falei mais em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Além disso, as LLPs no Reino Unido fazem sentido, porque, embora essas empresas tenham um imposto de 19% sobre o lucro, o fato é que no Reino Unido não há muitas regras de transfer pricing. Então você consegue tirar com facilidade o dinheiro da empresa para que não sobre o lucro dentro da LLP do Reino Unido e, na prática, conseguir uma estrutura que talvez o imposto chegue a 0%.
mas você está dentro da Europa, bem relacionado com toda a União Europeia, uma empresa que trabalha bem com gateways de pagamento, tem uma boa infraestrutura bancária, e por isso pode ser interessante. E na mesma linha, a gente tem a Estônia, que também está bem integrada com a Europa, e é uma empresa que o imposto é 20%, só que você só vai pagar no dia que distribui lucros. E aí, se você fizer o diferimento tributário, postergar a necessidade de distribuir lucros, essa empresa também não vai pagar impostos lá na Estônia. Aí você me fala, mas se passar a MP 171 do Lula, ela vai precisar pagar impostos no Brasil. Depende, porque essa MP, o texto que foi editado pelo presidente, ao menos, ela afeta apenas as empresas que ou estão em paraísos fiscais, ou são regime fiscal privilegiado, ou têm a renda passiva. As empresas que têm mais de 80% em renda ativa, de tarefa de negócio online e tudo mais, não serão afetadas por essa MP. Mas isso é outra conversa. O fato é que, talvez, então, uma empresa na Estônia ou no Reino Unido não sejam afetadas. Então, esses são 3 países que precisam estar no seu radar. Mas se fosse só pela questão tributária, aí tirava todos esses da lista e botava um paraíso fiscal tradicional. Então, quais são os outros elementos que você precisa observar para escolher o país ideal? O primeiro deles é a infraestrutura bancária. O país no qual você pretende montar a sua empresa, ele se relaciona bem com os bancos internacionais, você vai conseguir receber vendas lá sem precisar passar horas no compliance justificando de onde vem esse dinheiro. Você vai contar com bancos que tenham uma boa solidez. E quais são as moedas que esses bancos aceitam? Eles aceitam a mesma moeda do seu fornecedor ou uma outra moeda forte? Porque imagina você ficar preso numa conta bancária só em moeda fraca, sei lá, em bolívares venezuelanos, vamos supor que a Venezuela tivesse um imposto baixo, e aí você tem que pagar um fornecedor em dólares. Toda vez que você chegar no fim do mês para pagar, a inflação vai ser um choque e talvez a volatilidade cambial também, fazendo você acabar perdendo dinheiro por conta disso, ou quem sabe precisando se preocupar mais em hedge cambial, proteção, do que com a tua estrutura de e-commerce, por exemplo, teu negócio online propriamente dito. Então, depois da carga tributária, você tem que ver a questão do sistema bancário e quais são as moedas que são aceitas. O país está bem integrado com o sistema internacional? É possível ter conta em dólares? É possível ter conta em euros? Isso é muito importante. Na mesma linha, o terceiro ponto que você precisa observar é a questão dos gateways de pagamento, que é a maquininha online aí para que você consiga fazer essa venda. Porque de que adianta você montar em um paraíso fiscal em que o imposto é 0, mas que você não consegue trabalhar com bons gateways de pagamento para fazer as suas vendas internacionais e, caso eles aceitem essa empresa de paraíso fiscal como cliente, eles cobrem lá uma taxa absurda para fazer o processamento. Porque, a depender de qual que é o mercado que você está, a taxa do gateway de pagamento é substancial para você ter uma boa margem de lucro ou não. Por exemplo, vamos supor que você faça dropshipping com o mercado de camisetas. Aí você vende lá no seu site por R$100 cada camiseta e você compra do seu fornecedor por R$80. Aí você pensa, eu vou botar essa empresa no paraíso fiscal, porque daí eu vou ter R$20 de margem de lucro, como não tem imposto nem nada, esse aí vai ser meu lucro, correto? Errado. Aí você vai precisar de um gateway de pagamento. E nesses casos de paraísos fiscais, às vezes os gateways de pagamento chegam a cobrar 10% para poder fazer a venda e repassar para sua conta lá fora. Aí você veja, o seu lucro, que ia ser de R$20, se você vendeu por 100 e comprou por 80, com o fator gateway de pagamento, vendeu por 100, comprou por 80, mas aí tem mais R$10 de custo de gateway, aí você vai ter só R$10 de lucro. O seu lucro caiu pela metade. O gateway de pagamento está ganhando, às vezes, até mais dinheiro do que você, sem correr o risco, só para processar a venda. E aí, quando a gente está com uma LLC nos Estados Unidos, quando a gente está com uma LLP no Reino Unido ou uma OU na Estônia, esse é um problema que tende a ser menor. Aí você consegue trabalhar com bons gateways de pagamento, Stripe, PayPal, entre outros, há de se considerar, coisa que com uma empresa das Ilhas Maurício você não conseguiria. Aí o próximo ponto que você precisa observar para decidir onde que você vai montar o seu negócio online é qual país que estão os seus clientes e os seus fornecedores. Por exemplo, se você está com clientes no Brasil, por incrível que pareça, talvez até faça sentido você montar um negócio no Brasil para contar aí com gateways de pagamento mais baratos. Mas daí eu vou ter que pagar imposto no Brasil. Sim, mas você diminui no gateway de pagamento. Agora, toma cuidado, se os seus clientes estão fora do Brasil e aí você montou o seu negócio com uma empresa brasileira,
há uma boa probabilidade de você estar perdendo dinheiro e ainda tendo que ficar sujeito ao spread cambial. Eu já vi alguns casos aí de clientes que estão vendendo para o exterior, com gateway de pagamento e tudo, mas a empresa está no Brasil. Aí o PayPal vai lá e obriga ele a converter a venda que foi em dólares para reais para poder sacar. Aí vai num spread horroroso, paga um câmbio horrível, converte para reais e aí depois o sujeito ainda tem que converter de volta para dólares novamente para poder pagar o fornecedor que está nos Estados Unidos, na China, eu sei lá onde, e aí só por conta disso acaba perdendo dinheiro. E se tivesse montado a empresa lá fora, talvez não teria tido esse problema. Ah, vou montar nos Estados Unidos. Ah, mas e se o cliente está nos Estados Unidos, será que isso daí não seria um problema? Você precisa avaliar tudo isso. Então, você tem que ver o lugar onde está o seu cliente e onde está o seu fornecedor. Certa ocasião, eu atendi um pessoal que queria montar uma empresa nos Estados Unidos para poder se relacionar com Cuba. Certamente eles teriam um problema para poder fazer as remessas para lá. E dito e feito, né? Acabaram tendo a conta fechada por conta disso, por causa de uma transação suspeita, que não foi para Cuba, nem conseguiriam ter feito, né, sistema bancário isolado, mas foi para a Espanha, para uma conta de um cubano que morava lá. E o cubano já estava mapeado pelos Estados Unidos como alguém a ser embargado, digamos assim, e aí o banco fechou a conta desse pessoal porque falou que eles estavam se relacionando com um país que é banido aos Estados Unidos. Veja, eles pagaram para a Espanha, mas a inteligência do compliance do banco conseguiu rastrear isso daí de antemão. Melhor seria, nesse caso, portanto, se eles tivessem aberto a empresa e a conta em algum outro país que não tivesse esses problemas de embargo com pessoas que se relacionam com Cuba. Sei lá, o Uruguai, por exemplo, vai saber, tem que analisar o caso concreto e ver quais são as possibilidades. O fato é, no radar vão estar os três principais ali, Estados Unidos, Reino Unido, Estônia. Depois desses eu ainda colocaria Hong Kong, Emirados Árabes Unidos, Chipre, se você for precisar de estoque, Uruguai. Enfim, ali no radar estão diversos países. E a maior parte dos casos acaba optando por algum desses. Mas para escolher qual que é o ideal para o seu caso, você não pode deixar de observar todos esses critérios. Porque a internet é um lugar que permite você ter escalabilidade. Escalabilidade significa ganhar em outras moedas. Ganhar em outras moedas pode significar ganhar mais dinheiro. E ganhar mais dinheiro, se você não cuidar, significa pagar mais impostos. Então a sua preocupação precisa ser também a mitigação tributária com uma empresa que você consiga botar para tocar, rodar as contas sem ter muitos problemas. Pense nisso. E se você quer aprender mais dessas estratégias, não deixa de conferir a nossa primeira turma do curso de como ter um negócio online sem impostos. Eu vou deixar o link para que você consiga se inscrever aqui na descrição. E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.